Isso aconteceu quando eu tinha cerca de 9 anos. Hoje tenho 25 anos, mas é uma lembrança que nunca esquecerei. Ainda me dá arrepios. Eu morava em uma casa geminada, com um pequeno pátio, separado de uma estradinha por uma cerca simples. A estrada, a 10 metros do meu jardim, é frequentemente usada por pessoas em seus passeios de domingo. Meu bairro é bastante populoso, então ver pessoas passando é comum, mas encontrar estranhos no meu pátio, isso não é normal. Naquela época, eu voltava da escola cerca de 1 hora antes da minha mãe voltar do trabalho. Eu morava a cerca de 50 metros da minha escola e minha mãe me considerava responsável o suficiente para ficar sozinha nesse período. Naquele dia, ao voltar da escola, fiz como sempre. Verifiquei se as portas da frente e do pátio estavam bem fechadas. Corri para meu quarto jogar PlayStation antes que minha mãe chegasse e me obrigasse a fazer as tarefas. Enquanto eu jogava, ouvi um barulho estranho vindo de fora, perto da minha janela. Parecia o miado de um gato. Meu coração disparou, pois meu gato havia sumido há mais de 3 meses. Eu pensei, ele voltou? Desci correndo para confirmar se era ele mesmo. A cena que presenciei ainda me arrepia só de lembrar. No meu pátio havia um homem muito alto, com cabelos negros cobrindo metade do rosto, dando-lhe um ar sinistro. Ele emitia sons agudos, quase como um gato. Um líquido marrom escorria de sua boca enquanto ele cuspia as bitucas de cigarro que meu pai deixou no cinzeiro. Ele estava comendo no cinzeiro. Eu estava petrificada, finalmente saí do meu torpor e gritei com todas as minhas forças. O homem não reagiu, ele continuou a mastigar as bitucas. Em pânico, corri para o meu quarto, tranquei a porta e liguei para a minha mãe, que imediatamente contatou a polícia. Nunca senti tanto medo. Escondida sob meus lençóis tremendo, eu ainda ouvia ruídos agudos vindos do pátio. Perdi a noção do tempo, até ouvir os policiais chegarem. Ouvi os policiais falarem com o homem: "Senhor, o que você está fazendo aí? Aproxime-se ou iremos buscá-lo." Mas o homem não respondia. Os sons agudos intensificavam-se gradativamente. Arrisquei-me a olhar pela janela. 2 policiais estavam perto do meu portão, um homem e uma mulher. O homem estranho não estava mais visível, pois estava abaixo da minha janela, fora do meu campo de visão. Os policiais atravessaram o portão e, de repente, o homem começou a gritar extremamente alto. Ele atacou o policial e o nocauteou violentamente. Seu colega então o atingiu com um taser, fazendo-o tremer e gritar no chão. O policial teve dificuldade em algemá-lo, mas finalmente conseguiu. Ele acordou sua colega, que parecia ferida, e chamou reforços. Quando ele me viu na janela, ele me olhou e disse: "Espero que você não tenha visto tudo." Nesse instante, comecei a chorar intensamente. Os vizinhos se reuniram, curiosos sobre o que estava acontecendo. Uma das minhas vizinhas, uma senhora idosa, me fez descer e me confortou até a chegada da minha mãe. Os policiais foram embora com aquele homem estranho, mas prometeram voltar para nos explicar. Naquela noite, o policial retornou e se sentou conosco para relatar o ocorrido. Ele nos explicou que o homem no meu pátio tinha autismo severo e que havia fugido de um centro especializado localizado a cerca de 5 quilômetros de nossa casa. Ele havia morado em nossa casa 5 anos antes, tendo que se mudar quando sua mãe, única tutora, faleceu. Pobre homem. Ele provavelmente pensava que encontraria sua mãe ao retornar. Ele guardou lembranças daqui e esperava retomar seus hábitos. Ainda assustada, implorei ao agente para garantir que isso nunca mais aconteceria, e ele prometeu que não se repetiria. Após algumas noites sem dormir, retomei minha rotina. Nunca mais vi aquele homem depois de muitos anos. Até cerca de 1 ano atrás. Enquanto isso, meus pais se mudaram e eu comprei a casa de volta. Uma manhã, enquanto eu tomava meu café no pátio, um homem parou na estrada, perto da minha cerca, e ficou me encarando. Eu o cumprimentei com um aceno de cabeça, e foi aí que ouvi novamente esses mesmos sons agudos. Meu coração disparou. Era ele, com cabelos grisalhos, mas os sons permaneciam iguais. Lembrei por que você veio. Ele escapou novamente, mas desta vez eu estava mais tranquila. Eu respirei fundo e perguntei se ele queria descer até o bastião. Ele imediatamente pulou a cerca. Por um momento, temi que ele me batesse como na policial, mas apenas sorriu para mim. Eu o convidei para se sentar. Ele não respondeu. Então, convidei-o para entrar e ele começou a rir.
Entramos e seu rosto se iluminou. Ele parecia tão feliz por estar em casa. Ele se acomodou no meu sofá, ligou a televisão e colocou desenhos animados. Observei-o por um momento, absorto como uma criança. Não disse nada para que ele aproveitasse o momento. Então contatei o centro para avisá-los. 10 minutos depois, os cuidadores chegaram. Após longas discussões, eles conseguiram convencê-lo a partir em lágrimas. 2 dias depois, entrei em acordo com o centro por telefone. O nome dele é Tom, e hoje eu o considero um amigo. Aos domingos, ele vem com seus cuidadores assistir desenhos em minha casa. É o ápice da semana dele, e isso me alegra. Por muito tempo, esperei nunca mais ver aquele estranho amedrontador que comia bitucas de cigarro. Hoje, eu me alegro todos os domingos por passar tempo com meu amigo Tom para assistir desenhos animados. Eu tinha 14 anos em uma noite comum, por volta das 21 horas. Eu cuidava do meu primo pequeno na casa dele, enquanto nossos pais estavam fora. Assistíamos televisão tranquilamente, quando de repente senti um desconforto estranho, como se algo estivesse errado, sem saber exatamente o que. Apesar dessa impressão persistente, continuamos assistindo televisão. O desconforto persistia, então decidi me levantar para trancar a porta dos fundos. Ao retornar pela cozinha, compreendi a origem da minha preocupação. Na moldura da janela havia um homem de aparência desleixada, claramente um sem-teto, que nos olhava intensamente. Meu instinto protetor despertou imediatamente, fingindo não tê-lo visto. Eu disse calmamente ao meu primo que era hora de ir para a cama, porque nossos pais logo voltariam e não gostariam de vê-lo ainda acordado tão tarde. Subimos para o andar de cima e eu o coloquei na cama, mesmo sabendo que havia um homem lá fora querendo entrar. Naquela época, eu pesava cerca de 56 quilos para 1,75 m e jogava no time de futebol da minha escola. Tentando manter a calma, desci para a cozinha e peguei um martelo de carne. Ao me virar para a janela, percebi que o homem não estava mais lá. Em pânico, corri até a porta da frente para conferir se estava bem trancada, com fechadura e maçaneta bloqueadas. Em seguida, subi com um malho para o quarto do meu primo e me sentei em frente à porta. Meu primo me perguntou o que eu estava fazendo. Eu o tranquilizei e aconselhei a ser discreto. Liguei para a polícia, meu pai e meu tio. Os policiais estavam a pelo menos 30 minutos daqui, e meu pai e meu tio a 45. Foi então que eu ouvi um vidro se quebrando, seguido pelo som pesado de botas no chão do térreo. Sussurrei para meu primo ficar calmo, se esconder sob os cobertores em silêncio. Eu ouvi esse homem andando pela casa. Era aterrorizante. Eu apertei o malho em minha mão, pronto para tudo, e esperei. Após cerca de 5 minutos, ouvi passos seguindo em direção à escada. Nesse momento, meu coração estava batendo a 1000. A porta do quarto do meu primo estava a apenas 3 metros no topo das escadas. Eu ouvia o homem abrir a porta do quarto dos meus tios e do banheiro. Em seguida, ele desceu e abriu a porta do porão. 15 minutos depois, a polícia finalmente chegou e entrou na casa. Foi descoberto que o homem havia fugido de um hospital psiquiátrico de uma província próxima. Naquela noite, quase me encontrei cara a cara com um paciente foragido, armado apenas com um martelo de carne, separado dele por uma simples porta de madeira e alguns metros. Meus pais começaram a deixar minha irmã e eu sozinhos em casa quando eu tinha por volta de 13 ou 14 anos. A regra era simples, não deixar entrar ninguém que não conhecíamos. Uma noite, alguém bateu à porta. Eu me aproximei para dar uma olhada, mas não vi nada. Não dava para fingir que não estava lá, porque as luzes e a televisão estavam ligadas. Então, decidi abrir a porta da frente levemente, pensando que a pessoa estaria atrás da porta de tela, mas não havia porta entre nós. Um homem de cerca de 30 anos estava na soleira da porta. Eu rapidamente fechei a porta e pedi para ele recuar para trás da porta de tela. Ele obedeceu, então eu entreabri a porta. Admito, não foi muito inteligente e eu tranquei a porta de tela. O homem explicou que seu carro quebrou na estrada e precisava de um telefone. Eu disse que não via nenhum carro na frente de casa, mas ele informou que estava um pouco mais adiante. Perguntei a ele por que ignorou as 2 casas ao lado e veio diretamente à nossa, onde não há carro na entrada.
Nesse momento, ele começou a se irritar. A conversa se desenrolou mais ou menos assim. Então você vai me deixar usar o telefone ou não? Não, meu pai está dormindo e eu não posso te deixar entrar no quarto dele para usar o telefone. Ok, então traga o telefone aqui que vou usar. Eu não vou te deixar entrar na casa e o telefone não alcança a porta. Muito bem, deixa pra lá. Fechei e tranquei a porta. Enquanto minha irmã e eu discutíamos sobre essa situação assustadora, a maçaneta da porta lateral começou a se mover. O mesmo homem batia e disse: "Ei, o telefone poderia alcançar essa porta." Nesse momento, pedi que ele fosse à casa de um vizinho para usar o telefone. Então ele começou a gritar: "Seu pai nem está aí, não está. Deixe-me entrar, quero falar com ele." Respirei fundo e respondi: "Tudo bem, vou buscá-lo." Fui ao quarto do meu pai e peguei sua espingarda. Voltei para a porta e bati com a espingarda dizendo: "Aqui está meu pai, ainda quer falar com ele?" O homem me insultou, mas acabou indo embora. Ou pelo menos era o que eu pensava. Na verdade, ele tinha ido contornar a casa para tentar outra porta. Nesse instante, nosso cachorro, que estava fora, começou a latir. Então, eu o ouvi gemer, como se o homem tivesse machucado ele. Gritei que chamaria a polícia e então ele finalmente deixou o local. Ao relembrar essa experiência, me senti realmente idiota por ter interagido dessa maneira com ele. Nunca saberei se ele realmente precisava de um telefone. Essa experiência permanece gravada como um momento terrivelmente angustiante, pois eu claramente não estava pronta para enfrentar tal situação naquela idade. Essa história aconteceu quando eu ainda morava com meus pais. Eu ia para a universidade e morava com meus 3 irmãos, um irmão e 2 irmãs. Morávamos em uma casa isolada em 5 acres de terra no Ohio rural, rodeada por campos e bosques. Meu pai costumava sair para trabalhar por volta das 2 da manhã durante a semana. Como ele não estava presente em momentos críticos, eu costumava sentir necessidade de proteger a casa. No entanto, naquela noite, meu pai estava em casa, pois era fim de semana. Acordei com a voz do meu irmão tentando chamar minha atenção. Tínhamos quartos separados, mas saindo do nosso, podíamos ver a porta de entrada no fim da escada. Ao despertar, demorei alguns segundos para compreender o que de fato estava ocorrendo. Era cerca de 2:30 da manhã, meu irmão me disse que havia 2 homens em nossa porta de entrada. Esse anúncio me acordou de verdade. Caminhamos em silêncio até a escada para olhar lá embaixo. Não havia ninguém na porta naquele momento, mas notei meus pais se escondendo, fora do campo de visão do vidro da porta. Perguntei-lhes, sussurrando, o que ocorria. Meu pai me contou que 2 homens bateram e conversaram em frente à nossa porta. Ouvir isso me deixou arrepiada. Voltei para o meu quarto para pegar minha pistola e desci silenciosamente as escadas, com meu irmão nos meus calcanhares. Meus pais foram acordados pelos latidos do nosso cão e encontraram 2 homens batendo forte na porta da frente. Eles voltaram após a primeira tentativa, apesar de ninguém ter respondido e nosso cachorro continuar latindo. A latência, a distância da nossa casa e os latidos do nosso cachorro tornavam a insistência deles ainda mais alarmante. Após alguns minutos, os homens foram embora. Fomos em silêncio para a sala observar a entrada pela janela. Vimos um Cadillac preto vazio estacionado na nossa entrada. Uma pergunta então veio à nossa mente. Onde estavam esses homens? Eles não estavam mais perto da porta, nem pareciam estar no carro. Rapidamente tivemos nossa resposta. As maçanetas da porta dos fundos, que dá para a cozinha, começaram a se mover. Eles estavam tentando entrar por trás. Nesse momento, ouvi minha mãe dizer aterrorizada a David, se dirigindo ao meu pai, enquanto ela entendia a gravidade da situação. 2 coisas ocorreram ao mesmo tempo. Uma onda de adrenalina me invadiu enquanto eu me preparava para talvez ter que usar minha arma. Meu pai finalmente ligou para a polícia, explicando calmamente a situação. Após 1 minuto de tentativa, os 2 homens desistiram de forçar a porta dos fundos e retornaram para a porta da frente. Logo após, vimos diversas viaturas policiais chegando rapidamente em nossa entrada, com as sirenes ligadas. Os 2 homens fugiram rapidamente, tentando contornar a casa. Um deles sumiu, mas o outro foi interceptado por um policial que ordenou que se deitasse no chão.
Ele recusou e foi imediatamente atingido por um taser, caindo no chão. Os policiais circularam a casa em busca do segundo homem. Um deles conversou com meu pai e eu após sairmos. O outro homem foi encontrado escondido na cabana de brincar da minha irmã, no jardim. Ele parecia estar bêbado ou drogado. O que estava escondido tinha cocaína consigo. Os 2 homens foram presos naquela noite, mas nunca soubemos as acusações nem o que aconteceu depois. Não é preciso dizer que essa experiência foi tudo menos agradável. Para as desconhecidas na porta, espero nunca mais vê-las, acreditem. A primeira casa para a qual me mudei após o ensino médio, ao entrar na universidade, era uma pequena residência muito antiga numa vila que data da Guerra Civil. Eu morava lá com mais 3 caras para dividir o alto aluguel, mas conseguimos nos organizar. A casa era construída em uma colina, com uma pequena entrada frontal e uma entrada em U na parte de trás. Ela tinha um porão completo e pertencia a um proprietário com várias propriedades para alugar na região. Ele nos disse que tínhamos acesso total ao andar de cima, mas que ele usava o porão para guardar suas coisas. E que nunca deveríamos ir lá, pois estava cheio de suas coisas. Nunca questionamos isso, pois o aluguel para este local era particularmente baixo, especialmente em nossa região. Nossa casa no campus, cercada por outros estudantes, nos permitia fazer festas quando quiséssemos. Tudo estava bem, até começarmos a ter visitantes indesejados. Inicialmente era fácil ignorar o que ocorria ou arranjar desculpas. Um colega de quarto que morava sozinho encontrava as luzes acesas em cômodos da casa, mesmo sem ter tocado nos interruptores. Ou então ouviam uma torneira abrindo e fechando num cômodo vazio. Fizemos algumas pesquisas e descobrimos que a pressão da água às vezes pode fazer a torneira agir de maneiras estranhas. E que os surtos elétricos poderiam fazer as luzes piscarem de maneira semelhante. Infelizmente, as coisas continuaram a ficar cada vez mais estranhas. Certo dia, um colega de quarto que estava sozinho em casa saiu do banho e se olhou no espelho para começar a se barbear. Ele então notou alguém saindo do chuveiro atrás dele e deixando o quarto. Ele vasculhou a casa inteira, mas não achou ninguém. Posteriormente, outro colega notou o sumiço de objetos do seu quarto, como chaves e canivete. Ele finalmente os encontrou no nosso micro-ondas. Novamente, ele se encontrava só. Quanto a mim, voltei para casa num momento em que ela estava vazia por algumas horas, entre 2 aulas. Havia uma cadeira dobrável no alpendre, perto da porta de entrada, e eu estava com os braços cheios de livros. Coloquei meus livros na cadeira, destranquei e abri a porta. Abaixei-me para pegar meus livros e a porta bateu bem na minha frente. Pensei que talvez fosse o vento, mas ao tentar reabri-la, descobri que ela havia se trancado novamente sozinha. Tanto a lingueta quanto a fechadura. Da última vez éramos 3, sentados juntos no sofá, assistindo televisão. Ouvimos um barulho surdo e pesado, como se algo estivesse sendo arrastado para um quarto nos fundos da casa. Mais tarde, nós 3 confirmamos ter ouvido passos atravessando a casa, junto com o som de um objeto pesado sendo arrastado no chão. Por fim, a porta dos fundos abriu-se e bateu, apesar de todos estarmos na sala e aparentemente não haver mais ninguém na residência. Cerca de uma semana depois, começamos a sentir um cheiro de gás e chamamos as autoridades no meio da noite. Eles revistaram a casa enquanto esperávamos no gramado. Finalmente, eles saíram para nos dizer que não encontraram nenhum vazamento de gás e nos pediram para abrir o porão. Nunca tínhamos ido lá por instruções do proprietário, mas como os bombeiros pediram, abrimos a porta da garagem. Na nossa frente, uma moto Honda Shadow com uma grande poça de gasolina embaixo, provavelmente por um vazamento no tanque. Os bombeiros viram isso e saíram, exploramos o resto do porão. Encontramos principalmente prateleiras cheias de conservas enlatadas. Mas no centro do cômodo, bem abaixo dos nossos quartos, havia uma mesa de tanatopraxia e também um segundo aparelho. Ainda não tenho certeza do que era o segundo aparelho. Era cilíndrico, com uma pequena janela na frente e parecia ter conexões para tubos ou dutos, embora nada estivesse conectado. Quando descoberto, o aparelho tinha o tamanho aproximado de 2 garrafas de refrigerante de 2 litros. Logo descobrimos que nosso proprietário trabalhava à noite em um hospital local. Seja lá o que estava acontecendo naquela casa, decidimos que era demais, e todos nós decidimos nos mudar assim que nosso contrato de aluguel terminasse.
Infelizmente, eu fui a última a ficar. Posso afirmar que os últimos 7 dias que passei lá sozinha foram os mais longos da minha vida. Eu me considero uma cínica e realmente não acredito no sobrenatural, mas posso admitir algumas coisas. Quando não consigo explicar uma sequência de acontecimentos. Hoje, imagino que os cientistas do Reddit poderiam explicar tudo, mas não preciso mais das explicações deles. Eu simplesmente aceito que ficar sozinha em casas antigas não é uma boa ideia, e até hoje faço o meu melhor para evitá-las o máximo possível. Há cerca de 2 anos e meio, conheci uma garota em um bar. Ela tinha acabado de ser abandonada e eu de terminar meu dia de trabalho. Não tinha intenção de paquerar naquela noite, só queria tomar uma cerveja para relaxar. Eu estava lá por cerca de 45 minutos quando o barman me passou um bilhete. Era uma mensagem de uma garota sentada no final do bar, me convidando para sentar com ela e conversar. Com minha curiosidade aguçada, olhei para a direita e cruzei o olhar com uma das mulheres mais bonitas que já vi. Custava-me acreditar que aquela mensagem pudesse ser para mim. Apontei para a palavra com o dedo, perguntando silenciosamente se era realmente para mim. E ela acenou com a cabeça. Foi aí que a nossa noite começou. Sentamos em uma mesa tranquila no canto, um de frente para o outro. Seu nome era Amber e tinha 25 anos. De perto, ela era ainda mais linda. Intrigada, perguntei a ela por que ela tinha me escrito essa palavra. Curiosa, pois eu não era exatamente o príncipe encantado dela. Ela me garantiu que não era uma piada e continuamos a nos conhecer. Após conversarmos por meia hora, ela pediu que eu a levasse para casa. Eu aproveitei a oportunidade. Caminhamos até o meu apartamento, tomamos algumas bebidas e começamos a nos beijar. O resto da noite foi maravilhoso, mas quando acordei na manhã seguinte, ela já tinha ido embora. Pensei que tudo tinha sido apenas um sonho, até ver 2 garrafas de cerveja. Com marcas de batom e o cheiro do seu perfume no travesseiro, não era um sonho. Por um momento, eu esperava vê-la novamente. Até perguntei aos funcionários do bar se alguém a conhecia, mas sem sucesso. Com o tempo, me convenci de que era apenas uma aventura de uma noite. Comecei um novo relacionamento com uma garota legal, mas não conseguia esquecer a Amber. Esse relacionamento não durou, e quando me vi solteira novamente, comecei a procurar pela Amber. Foi aí que o Craigslist entrou em cena. Encontrei a seção de encontros perdidos e escrevi uma breve mensagem sobre a nossa noite juntos, na esperança de que ela visse. 8 dias depois, recebi uma mensagem de alguém que afirmava ser a Amber. Ela respondia às perguntas com detalhes que só ela saberia. Eu estava eufórica. Combinamos de nos encontrar de novo no mesmo bar. O dia D. Eu estava cheia de nervosismo e excitação. Quando cheguei, ela já estava lá, ainda mais bonita do que eu lembrava. Passamos a noite como antes, mas um detalhe me incomodou. Ela checava o celular o tempo todo. Tentei não me preocupar, achando que talvez ela estivesse nervosa. Horas depois, ela me convidou para sua casa. Ao sair, passei pelo banheiro e, ao voltar, a vi no telefone. Achei que ela estivesse ligando para o colega de quarto e ignorei. Caminhamos até um carro comum. Ao entrar no lado do passageiro, me acomodei, imaginando que finalmente nos beijaríamos de novo. Mas no momento em que me virei para ela, uma voz grave me ordenou para parar. Eu me virei e vi um homem mascarado atrás, apontando uma arma para mim. De repente, recuperei meus sentidos. Eu tirei minha carteira e a joguei para trás do carro. O homem pareceu surpreso e, sem esperar, saí do veículo e bati a porta. Alguns segundos depois, ouvi o motor ligar e então o carro saiu em disparada. Em choque, vomitei toda a cerveja e os nachos da noite. Quando recuperei a consciência, fui direto para a delegacia para relatar o que havia acontecido. Ao olhar as fotos de identificação que o detetive me mostrou, reconheci Amber, cujo verdadeiro nome era Shannon, bem como seu cúmplice. Descobri que eles enganavam solteiros há 6 meses e eu era o 5º alvo. Os 3 anteriores foram mortos. Por que ela me poupou? É uma pergunta que ainda me assombra. Talvez nossa história me tornou com um risco grande demais para eliminar, ou ela teve escrúpulos no último instante. Talvez tenham julgado que $20 e um cartão de crédito no limite não valiam a pena me matar. Desde então, o cúmplice foi preso, mas ele nunca falou. Amber segue desaparecida.
Se um dia ela for presa, eu gostaria de ficar alguns minutos a sós com ela. Não para machucá-la, mas para perguntar por que ela me poupou quando outros não tiveram essa sorte. Talvez, eu espero que no fundo, houvesse uma verdadeira conexão entre nós, mas na verdade, provavelmente simplesmente não era a minha hora.